Olá, talento! Estamos hoje com o Thiago Caldoro, diretor de fotografia. Vamos conhecê-lo? Olá, Thiago, seja bem-vindo. Olá, Dani, e aí, tudo bem? Prazer, tudo ótimo. Então, estamos aí, né? É? Seu primeiro podcast? É, primeiro podcast, primeira vez numa sala assim iluminada, geralmente é via Instagram, Live ou YouTube, então, primeira vez aqui na frente de várias câmeras. Que maravilha. É, agora tá diferente, né? Sempre por trás das câmeras e agora você está Exato. na Fugi frente. disso, né? Agora eu tô aqui. Você viu? Foi meu convite, foi tentador. E, gente, me conta, como foi o seu caminho? Conte o seu caminho. Então, eu comecei no audiovisual, né? Eu comecei eu era diretor de arte. Eu, desde pequeno, assim, minha família tinha uma empresa de material esportivo, essas coisas, então eu sempre via meu pai fazendo layout e tal. Eu entrei para a área de fazer layout, eu era diretor de arte. Com 18 anos eu já fazia um monte de coisinha de layout para os meus amigos, layout de camiseta, formatura, convite, dessas coisas. Quando eu fiquei maior de idade, né, fui trabalhar, parei de estudar, fui trabalhar e aí comecei fazendo layout na empresa do meu pai, não sei, coisa. Quando passei para cansei de trabalhar com a minha família e tal. Falei, não, eu quero sair daqui, quero mudar de cidade, que minha família é do interior. E daí eu, não. Fui mudando e cheguei na publicidade. Aí, na faculdade, né? Eu fiz faculdade primeiro de design, daí fiz 3 ou 4 semestres, mudei para administração. Você é de Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu fui criado em Montenegro, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Nasci em Porto Alegre, mas, de fato, eu fui criado em Montenegro, dos meus 3 aos meus 21. Eu saí de lá para ir para Porto Alegre fazer faculdade de publicidade na SPM. E lá que eu descobri a área do audiovisual, né? Eu sempre achei que publicidade era fazer anúncio e no máximo, VT cartão, né? Daí, quando eu fui fazer publicidade lá, eu descobri que existia um núcleo de audio e vídeo dentro da faculdade que, tipo, os caras ensinavam a galera, chamavam pessoas do mercado. Foi ali que eu conheci o pessoal da Zeppelin, o pessoal da Cápsula, que a faculdade chamava eles lá para eles ensinar o que era o audiovisual, como é que eram as funções, o que cada um fazia. Eu fui me encantando por aquilo. Primeiro, segundo semestre, eu estava trabalhando dentro do núcleo de audio e vídeo na parte de produção. Porque eu sempre trabalhei, né? Desde os 18 ali, eu sempre trabalhei e tal. Então, eu era mais agilizadinho e me botaram na produção, né? Que a galera tudo entrava meio frangão e aí eles iam ganhando, a galera ganhando do corpo. Daí eu já estava ali e já me botaram. Só que eu achava a produção meio doído, sabe? Assim, para não dizer zoado, sabe? Porque, tipo, o produtor não dorme antes de filmar, porque se vai chover, ele tem que estar acordado para cancelar a equipe inteira. Então, o cara não dorme, o cara não sei o quê. Então, eu achava um trabalho muito ingrato de produção, né? E eu sempre fui da parte mais artística, né? Da arte. Então, quando eu descobri a fotografia estilo com um amigo meu, lá na faculdade, que me ensinou a técnica, sabe? Ele ficava me ensinando a técnica nos intervalos, entre uma aula e outra. Nós ia na pracinha, porque a gente trabalhava de tarde na faculdade, ficava 2 horas até a hora da aula de noite, sem ter nada a fazer. Daí ele ficava me explicando teoria fotográfica, assim. A gente ficava conversando, né? Foi assim, a gente foi aprendendo e fui começando a trabalhar. Comprei uma câmera, né, para aprender, para poder dar meus cliques. Claro. Desculpa. Para poder dar meus cliques e aprender, porque ninguém aprende a fotografar sem ter uma câmera, né? Não, eu digo assim, tu até pode ter com celular, tu pode experienciar, sabe? Consegue bastante coisa com o celular, mas sem ter uma câmera que tu possa mexer no diafragma, entender o shutter, saber o que o ISO faz com o ruído, é muito difícil, sabe? Então eu comprei essa câmera e comecei a fotografar. Quando eu comecei a fotografar, uma amiga minha que trabalhava na Zeppelin deu um problema num teste de elenco lá. O menino que ia fazer as fotos, né, fez umas fotos meio ruins, não deu certo, não foi bom. E aí me chamaram, cara, tu tem como quebrar um galho? É 10 da noite, sabe? Tipo, era 10 da noite, deu errado, sabe? Audiovisual, né? Deu errado, é 10 da noite. Não deu errado meio-dia, deu errado às 10 da noite. Claro. Aí me ligaram, cara, a gente tá mandando um carro aí te buscar. Pode vir quebrar um galho pra gente, putz, a gente não vai esquecer que tu quebrou esse galho. Eu fui lá e fiz as fotos. Meu, o pessoal adorou as fotos, sabe? Tipo, não sei, eu não achei nada demais. Foi um flash batido de frente, mas captou, né? resolveu o que eles queriam resolver. Exatamente. Daí o produtor perguntou assim, cara, tu faz making off? E eu pensei assim, não faço, mas Posso fazer. clicar e dar o REC, eu acho que é virar um botão, né? A matemática é a mesma. Eu falei, vou dizer que faço, né? Porque daí pelo menos eu tenho uma porta aqui para entrar. E assim eu fui. Eu entrei fazendo making off. A galera adorou meus making offs, porque eles eram bem legais. Como eu vim do Photoshop, né? Do design, eu fazia os making offs naquela época, eu enchia de cartela, fazia um monte de coisinha com efeito do Photoshop, que eu puxava linkado no Premiere. Então, fazia os efeitos no Photoshop, puxava para o Premiere.
Isso, estou te falando de 2008, né? E tralalá, Isso, passado, isso. gente. Quando lançou o tal do Premiere, que agora é legal. É. Mas não era. E aí, eu fui fazendo e tal. E aí, eu comecei, dentro disso, eu comecei a aprender o que fazia cada um. Porque o making off eu achava uma função muito legal para quem está começando no audiovisual. Se tu não sabe o que tu quer, mas se tu quer alguma coisa da área de fotografia, direção ou arte, eu acho o making off uma área incrível, porque tu pode circular por todo mundo. Eu posso ir lá no casting ver o que está acontecendo, inclusive ver, filmar as pessoas do casting. Eu posso ir lá na produção ver o que está acontecendo. Eu posso ver tudo o que está acontecendo e ainda posso filmar isso. Se eu quiser, eu posso filmar toda a luz que esse pessoal está usando aqui, porque se amanhã eu for fazer, eu posso copiar igual. Eu já filmei, eu tenho isso registrado. Aí eu ainda fazia mapinha de luz. Eu levava um caderninho e dizia, o fotógrafo Ted fez isso. O fotógrafo JR fez isso aqui. Daí eu ia anotando. Tinha um livro, tem um livro com a luz desenhada de 1.000 pessoas no Brasil, que tu imaginar. Tipo, milhões de pessoas. Tipo, de bastante gente mesmo. Milhões é exagero. Mas bastante gente mesmo, assim. E aí eu comecei a me sentir pronto para fazer os meus, porque quando eu chegava no set, eu via o plano de... Eu recebia os roteiros antes, né? Porque como eu fazia o conteúdo naquela época, a produtora me dava os roteiros antes para eu ver o que eu queria filmar. E aí eu ia olhando e pensava, não, vou fazer uma cena assim, vou filmar o Peza vindo de skate, que o Peza usava muito skate no filme dele. Eu falava, vou filmar o Peza vindo de skate. Não sei. Ele adorava vindo de skate, aquela coisa toda. Então eu fazia umas montagens bem dinâmicas e eu comecei a pensar na frente. Eu começava a pensar a ponto de muitos filmes que naquela época, começou a época da 5D, né? Então a minha câmera é igual a que estava filmando o filme. Então, muitas vezes, as minhas brutas eram legais para uma segunda câmera do filme. E os fotógrafos começaram a me pedir, eu posso usar tuas imagens do making-off para fazer uma segunda unidadezinha? Ah, vai ser só uma teladinha, só uma não sei o quê. E assim eu fui ganhando espaço, até que um diretor de dentro da produtora precisava fazer um clipe da Abdelbalde, quem é do Rio Grande do Sul sabe quem é Abdelbalde, mas quem não é, talvez não saiba, que é uma banda de rock bem legal lá do Sul. E é uma banda grande lá do cenário do Sul, assim, bem grande. Então, tipo assim, putz, ia ser meu primeiro filme e já ia ser de um negócio grande lá e tal. E aí o diretor me deu uma chance, eu fiz esse primeiro filme, depois desse primeiro filme fiz o segundo, o terceiro, o quarto, em um ano eu não fazia mais making-off, só fotografava filme. E aí, assim, eu fui aumentando o nível dos filmes que eu ia fazendo, sempre um melhor que o outro, sabe? Tipo, nunca... Bom, para quem não sabe, o que é um diretor de fotografia? Diretor de fotografia é o cara que pensa toda a parte estética do filme e como se resolve tecnicamente isso. Porque o diretor ele tem a ideia da concepção, do que ele quer, se ele quer um filme mais tremido, se ele quer um filme mais estabilizado, se ele quer... Ele sabe o que ele quer do filme em termos de onde ele quer chegar. Para chegar lá, ele precisa de alguém para chegar lá. E esse alguém, geralmente, é o fotógrafo, que cuida dessa parte técnica. A não ser que quando, às vezes, a arte tem coisas técnicas de cenário. Por exemplo, cenário que cai, cenário que gira. Então, entra também a parte técnica da arte. Mas 90% da parte técnica é do fotógrafo. Porque se, por exemplo, essas luzes aqui desligar, a gente fica escuro. Se o fotógrafo não avisar, tu só vai ver depois que ficou tudo escuro aqui. E se ele não expôs direito, pode ficar tudo branco e chegar um arquivo lavado na ilha que não tem nada dentro. Então, a parte de fotografia, ela não é só uma parte estética de visual do que é bonito, ela é uma parte bem técnica. Muito importante. Então, para mim, eu acho que, sabe, o grande lance é esse, é a técnica, sabe? O fotógrafo, ele é o responsável por fazer todas aquelas ideias mirabolantes, aquelas loucuras que o diretor teve, o diretor de arte, todo mundo pira, todo mundo teve milhões de ideias. Vamos botar no papel? É o fotógrafo que põe. É meio isso, assim, tu que escolhe a equipe, tu que escolhe o setup de luz, que câmera que vai captar, se essa câmera vai conseguir enxergar o que precisa. Por exemplo, fazer um filme noturno, tu tem que usar câmeras que tenham latitudes maiores, ISO maior, diafragma mais aberto na lente. Então, isso tudo tu tem que saber. Isso não dá para tu chegar lá e descobrir na hora, entendeu? Descobriu na hora, demorar gera custo de produção, porque, como sabe bem, o audiovisual é por hora, né? É por hora. A gente não tem prazo, não tem nada. Tem que ser tudo muito rápido. E todo mundo recebe por hora. Então, se eu demorar 1 hora para resolver um negócio que teria que ter sido resolvido em 15 minutos, eu gerei 45 minutos de custo extra para a produtora. Exatamente. Então, o fotógrafo, ele é realmente assim, o responsável técnico por todas as aspirações e loucuras que a galera quiser inventar no filme, dá certo. É meio isso, assim. E fundamental, né, gente? Porque quando nós assistimos um filme, uma publicidade, sempre a gente dá uma olhada e fala, olha, a luz está muito boa, a imagem ficou nítida, vemos o elenco da melhor forma possível. É muito importante, faz parte, sem um diretor de arte e que tenha esse olhar também, né? Sim, sim, total. Olhar que brilha, no caso, você pode até pegar um filme e falar, olha, faltou o quê?
você coloca uma certa Uhum. luz, algo assim, que na hora ninguém pensou. Exato. Tem essa também. Sim, isso é a parte do desenho, né? Quando a gente começa a desenhar a luz do filme, a gente... Putz, era para estar iluminado aqui, pô, mas podia ter uma corzinha entrando aqui, daí tu vai lá e bota o bastãozinho ali que ilumina, daí tu pode... Então, essas pontuações a gente vai fazendo para entregar a questão estética do filme. Tipo, o que o diretor pediu. O diretor quer um filme colorido, a gente precisa entrar com luz colorida. É impossível, se tiver só luz branca aqui, ter alguma luz colorida aparecendo no vídeo. Então, precisa essas pontuações, esses desenhos... O fotógrafo ele precisa ir fazendo e desenhando e colocando para ter volume, para não ficar uma coisa simples, né? Porque hoje, na geração onde todo mundo tem iPhone e Xiaomi, né? Que filma e fotografa sozinho. Faz tudo, né? Se tu não te diferenciar, sabendo trazer volume, sabendo trazer desenho de luz, essas coisas, qualquer um faz com um celular, entendeu? Então... Mas não é bem assim. Porque Não é. Não é. Não é é. a mesma coisa pegar uma Ferrari e não saber dirigir. Não é exatamente isso, não adianta. Tem que ter olhar, captar a imagem, luz é fundamental. Eu trabalho na parte de produção, no caso, com elenco, né? É outro nicho e tal. Mas nós vemos, muito importante. A dica também é isso, usar boa luz, captar a imagem para pegar a nitidez, olhar da pessoa e o enquadramento. Sim. É uma série de coisas que tudo nós, né, do audiovisual, é muito importante. E você busca... onde você busca as suas referências, que você se espelha e olha e fala, eu gosto de assistir tal coisa para me especializar ou não? Eu gosto de muita coisa, assim. E também não gosto de muita coisa. Então, eu vou te falar que eu ando, assim, numa fase da vida que eu olho mais as coisas que eu não gosto do que as que eu gosto. Para não fazer igual. Exatamente, para não fazer igual. Eu também acho isso interessante, então, eu também vou por essa linha. Porque, assim, tecnicamente, o cinema, desde 1970, não se inventa nada, né? Tudo se readapta, se muda o estilo, se troca a gelatina da frente do refletor e se bota um refletor RGB. Mas a cor sempre existiu. Então, assim... tudo vem se adaptando, vem mudando, mas a base é a mesma. O jeito de fazer ainda é o mesmo, sabe? Mudou, a estrutura era com 500 pessoas, hoje faz com 10, hoje faz com 2, hoje faz com 3, enfim. Mas o processo, o pensamento, ele segue o mesmo. Como usa a câmera, como liga como liga a luz, ainda a ciência é a mesma. Então, assim, não tem... ficar querendo pirar em milhões de coisas, às vezes, isso é melhor tu deixar para quando tu tem uma necessidade. Por exemplo, chega um filme, tu tem uma referência. Putz, eu preciso de um filme que seja colorido, assim, assado. Aí eu vou atrás de procurar coisas específicas para aquilo, sabe? Porque é para eu ter como mostrar o que eu quero fazer para outra pessoa, sabe? A gente trabalha com fazer ver. Um professor na faculdade sempre me dizia isso. A gente tem que fazer ver. A pessoa tem que entender o que tu está falando. Se tu não conseguir fazer ela ver e entender, ela não compra. Então, não tem como eu ir lá e dizer pro cara, olha, eu vou fazer um filme lindo e vai ser as peles todas verdes. Daí o cara vai pensar que tu tá fazendo o filme do Shrek para ele, entendeu? Exatamente. E não tá fazendo o filme do Shrek. Tu falou que tu vai ter cores verdes na pele. Então, tu tem que mostrar para ele um frame dizendo, isso aqui é o verde que eu tô te falando. Ó, vai ter essa cor aqui na pele, vai ter um contraluz verde, assim, assim, assado. Então, tu precisa fazer ver, né? Então, eu procuro referências para fazer ver, pra gente poder mostrar o que a gente quer do movimento. Boa frase, fazer ver, ó. Anotar essa. E também, como eu estava falando, eu vejo as coisas que eu não gosto, porque hoje em dia, com essa geração TikTok, essa coisa toda né, que tá milhão aí, não se dá mais importância para a qualidade de gravação. Se dá mais importância para a qualidade da resolução. Como tu resolveu o filme. Não resolução de arquivo, de como tu resolveu. Tipo, jogou o tênis para cima, caiu no chão, picou, entrou no pé. Uau, que incrível. Fez isso como? Dane-se, não interessa. Interessa que o cara conseguiu fazer o efeitinho, aquele que vai com o celular e mexe aqui, não sei o quê. Então, essas coisas são muito legais de ver, para a gente ver assim, putz, tu vê, ó, o que eles gostam aqui é esse movimento aqui, assim, que faz com o celular, que vem, que mexe. Eu não vou fazer isso com o celular quando eu for fazer, porque vai ficar tão ruim quanto o deles. Mas como é isso que o mercado está indo para isso, os filmes eles estão vindo assim. É cheio de ceninha que parece que vai para o TikTok depois. É cheio de coisinha já pensada assim. Então, eu preciso entender disso, por mais que eu não vá fazer do jeito que as pessoas fazem, para eu poder fazer da maneira qual eu acho melhor. São as mídias digitais. Exato. Que é onde a gente vai dividindo. O que vai para a TV, o que vai para a mídia digital. Aí cada um... E Sim. Aí você tem que adaptar. E hoje em dia, não, assim,
eu faço a cada 50 filmes que eu faço um filme que é só para televisão, ou que é só para o cinema. Os outros 49 tem 9 por 16, 4 por 5, 1 por 1 e 16 por 9. Explica o que é isso para quem não sabe. São formatos de janela. O Instagram, o Stories do Instagram, ele é 9 por 16, a televisão é 16 por 9. O Facebook é 4 por 5, que é um pouquinho mais baixinho a janela, para rodar no meio ali. E eu acho que o Instagram, no perfil, é quadrado 1 por 1. Agora, não me recordo. Então, por isso que essas são as janelas, que é quadrado, retangular e o retangular horizontal. Tu tem que filmar tudo num arquivo só, porque tu não tem tempo de filmar 5, 6 vezes. Então, tu precisa pegar uma câmera que tem uma janela maior, que filme quadrado, grande, para tu botar já lá na guia do monitor, a guia, todas essas linhas, aí tu fica enxergando, parece um jogral, assim, quando tu tá olhando a tela, porque tem linha assim, linha de tudo que é lado, e aí tu tem que fazer a parte que interessa, tá sempre na cruza ou na intersecção de todas, para depois, quando for cortar, funcionar para todas as mídias. Então, hoje em dia, os filmes já vêm com essa demanda. Vem lá no roteiro pedir todas as mídias. Então, o pensamento, mesmo que vá para a televisão hoje em dia, por isso que cada vez mais vocês podem assistir na televisão, os comerciais, estão tudo com cara de TikTok. Sem dúvida. Tudo joga para cima, pula, gira, não sei o quê. A menina que joga, pega Havaianas e Havaianas troca a cor. Você acha que isso é uma mídia que vende? É um formato que vende, porque as pessoas, querendo ou não, hoje em dia consomem muito mais internet do que televisão. Eu não sei como é que tá os números hoje em dia de Ibope, essas coisas, eu não acompanho mais há pelo menos 15 anos, mas eu tenho certeza absoluta que hoje a mídia digital tem muito mais força do que a televisão. A televisão, na real, é uma chancela para as grandes marcas dizer, a gente realmente ainda tem dinheiro para estar aqui. Isso, eu acho que é mais uma chancela, porque o que dá a cara mesmo e mostra o que é a marca é ela na internet. É os filmes que ela faz lá, é a cara que ela dá lá, é a interação que ela tem com o público lá na internet. Então, isso não tem como não vir para a televisão. Pode ver hoje em dia todas as propagandas assim de varejo vem com QR Code em cima da propaganda para tu poder já ir direto dali para o digital e começar a interagir. Então, assim, é uma tendência de mercado que a gente, por mais que não ache que seja legal, que seja um saco, que para mim que estou lá filmando tem que fazer 200 mil janelas junto, é um saco, mas para o mercado, que é para onde a gente trabalha, publicitário, que eu trabalho 99% no mercado publicitário, né? Então, eu faço publicidade. A minha faculdade é de publicidade. Eu não fiz cinema, fiz publicidade. Então, eu tento sempre cuidar e prestar atenção nisso para que a gente entregue isso para o cliente, sabe? Porque no fundo, o que o cliente quer é resultado. E tu não vai ganhar outro filme se teu filme for bonito no teu rolo. Às vezes, um filme bonito no teu rolo não te dá outro filme. Mas, às vezes, um filme que vendeu muito para o cliente te dá vários filmes. Eu tenho amigos diretores que fazem filmes de Vivo há pelo menos 20 anos, é o mesmo cara que faz os filmes de Vivo todo que estão na TV. As agências até não gostam do cara, o outro não gosta do cara, mas o cliente ama ele, porque o filme dele dá resultado pra caramba, o cara vende telefone pra caramba. Tu acha que eles estão preocupados se o diretor briga ou não com a agência, se a agência gosta ou não do diretor? O cliente quer o cara porque o cara dá dinheiro, entendeu? Então, é meio isso, assim, hoje a gente vive num mercado publicitário que é isso, a gente tem que dar resultado, sabe? A gente tem que conseguir fazer o filme com o orçamento que tem. Se tem tanto X mil de luz, tem que fazer com aqueles X mil, não pode ter X mil mais 2. Antigamente não existia isso, né? Sabe como é que era? Mas precisava de 10 pessoas no elenco, o diretor quer 30. Manda vir os 30. Hoje em dia, se precisava de 10, pede 30, fica todo mundo se olhando assim, cadê os outros 20? Não vai vir, entendeu? Porque mudou a maneira do orçamento. Então, hoje a responsabilidade com os valores é muito maior, inclusive para fotografia. Então, a gente tem que estar sempre, sabe, cuidando para dinheiro de luz, dinheiro de câmera, quanto que o cliente vai ganhar, se não vai dar lucro, se não vai dar prejuízo, sabe? Tipo... Nossa, mudou bastante. Eu lembro quando eu antes fazia orçamento, né? Mídia eletrônica, e depois estava vindo a mídia digital. Não, mas a mídia eletrônica é tanto, a mídia digital era aquele valorzinho menor. Imagina, hoje em dia a internet digital é muito maior do que a mídia eletrônica. De orçamento, quando a gente faz, é muito, exatamente pelo resultado, pela venda, pelo que está tendo de retorno para o cliente. Total. É exatamente isso. E na pandemia, o que você fez de novidade? Eu vi que você criou alguma coisa diferente na pandemia. Então, na pandemia, eu comecei... O que acontece? Eu sempre filmei com várias pessoas, assim, vários... Eu nunca fui aquele cara que filma com a mesma galera, assim. Se tu olhar meu portfólio, a cada 3 meses eu estou filmando com várias pessoas diferentes.
E aí eu fui frequentando vários nichos, assim, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia chegar. E eu via que tinha uma necessidade muito grande das pessoas de informação, sabe? A galera ia pro set e não sabia o que era Três Tabela, bandeira, coisas que são simples para quem quer ser fotógrafo, é o mínimo, entendeu? É saber o que é Três Tabela, bandeira, praticável, essas coisas bobas, sabe? A galera não sabia, pedia pega pranchão, sabe? Ir para Três Tabela, sabe? Essas coisas assim, não sabia. Aí eu comecei a pensar assim, cara, como é que as pessoas não têm informação? E aí eu comecei a perguntar para a galera, né, por que a galera não sabia, como é que não se informava e tal. E a galera me reclamou dos valores do audiovisual, que o audiovisual era um setor muito elitista, que não existe nenhum curso que custe menos de 2 ou 5 mil reais. Assim começou meu insight da pandemia. Olha. E aí, o que eu falava pra galera? Todo mundo que chegava pra mim e dizia assim, mas putz, eu não tenho como Deus dizer assim, cara, quando tu tiver dúvida, me manda no Instagram, eu respondo. Sabe? Eu te respondo. Me manda lá, eu te ajudo. Não me custa nada, eu vou estar em casa, eu trabalho 10 dias dos meses, os outros 20 eu fico em casa. Então, eu tenho 20 dias do mês para ajudar alguém, saca? Que possa mandar. Ai, que maravilha. E aí a galera começou a me mandar essas coisas, né? E beleza, comecei antes da pandemia a falar com 1 ou 2, assim. Quando começou a pandemia, de fato, que ninguém podia fazer nada e tal, começou aquela loucura das lives, era live para cá, live para lá. Eu tenho um amigo meu que ele é diretor lá de Porto Alegre, chama Daniel Marvel. E hoje ele faz conteúdo para videomaker. Ele não é mais diretor, ele dirige as coisas da produtora dele pequena, que ele fez uma produtora, não é pequena não, é produtora de conteúdo. Vamos deixar claro. Não é pequeno, é conteúdo. De conteúdo. A gente que faz publicidade fica... Não pode, mas não saber, não é. Não é pequeno, é conteúdo. Ele tem um produtor de conteúdo, tá? Então, assim, ele faz os conteúdos e, fora isso, ele faz conteúdo pra galera, que ele tem curso mesmo, é curso de verdade, né? 70 aulas gravadas, o cara, tipo assim, bem legal. E aí ele começou, como a gente sempre trabalhou junto, e como ele diz, eu era o fotógrafo que sempre ajudei ele desde o início, e a gente sempre esteve junto, ele falou, eu quero chamar alguém que seja fotógrafo para falar com os meus alunos, para explicar sobre fotografia, não sei o que, tu não quer dar uma aula para a galera? Vamos fazer uma live junto, um aulão, né? E a gente fez uma live de, 3 horas, direto, assim, sem cortar, porque... Como a galera começou a perguntar, começou a falar não sei o quê, né? Começou a perguntar, né? No outro dia eu acordei de manhã, tinha 300 seguidores a mais, assim. Bizarro, assim. Eu falei, olha que loucura isso, sabe? Porque eu nunca... Querendo informação, né? As pessoas buscando. E aí as pessoas começaram a me pedir informação. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer caixa de pergunta pra galera. Porque eu abro caixa de pergunta. Aí, eu tinha 1000 seguidores, né? No início. Então, vou fazer caixa de pergunta. Aí comecei a fazer caixa de pergunta. Dos 1000 seguidores, eu recebia 130 perguntas, 110 perguntas, 100 perguntas. Eu falava, caramba, eu falava isso para meus amigos que são, né, são da internet aí, né? Os pessoal mais tecnológico do que eu, que diz que isso era altíssimo engajamento, que era difícil essa proporção de mais de 15% das pessoas do teu Instagram, na tua live, não sei o quê. Daí o Instagram, vendo que eu estava tendo gente que vinha de fora do meu Instagram ver as lives e tal, né? E aí eu comecei a ter, um aumento muito grande de seguidores por causa da informação, que eles queriam saber como é que se filma, o que eu usava de luz, que coisa. E aí eu comecei a desenvolver conteúdos bem, assim, coisas simples, porque eu realmente não tenho tempo. Algumas pessoas falam para mim assim, por que tu não filma com umas câmeras boas, que vocês estão filmando aqui, edita, não sei o quê? Porque eu não tenho tempo, senão eu realmente faria. Mas eu não tenho tempo, porque, hoje de manhã até às 10, até meio-dia e meia, eu estava fazendo mapa de luz do filme do dia 20. Aí, semana passada, eu tinha um filme com 16 mapas de luz para desenhar, 6 dias sem sair de cima de uma mesa desenhando o mapa, sabe? Parece que não, mas é bem louco o negócio. Então, não tenho esse tempo. Então, eu comecei a desenvolver maneiras de fazer como se eu conseguisse fazer na hora sozinho, sem corte, e que coubesse num stories. Esses meus conteúdos todos eram esses. Era 15 segundos falando sobre alguma coisa específica do set, e aí eu falava 15 segundos com a câmera me filmando e filmando o que eu estava mostrando. Então, a pessoa me via falando e o meu dedo apontando para as coisas, isso é isso, isso é aquilo, nanana. E, cara, isso começou, dos 1000 seguidores, em 3 meses já eram 3.000 seguidores, rapidinho, assim, começou a inflar de gente. E tudo gente que queria informação, sabe? Então, assim, e aí eu comecei a fazer vários conteúdos pra galera, assim, conteúdos simples, como a gente tava falando. Mas é simples pra você, mas pra quem feito tá de querendo celular, conhecer... com qualidade baixíssima, mas sem corte, um minuto seco, imagina, sabe? Muito simples. Mas
como eu tava falando, simples para mim. Para quem queria informação, era incrível. Incrível, exatamente. E aí eu comecei a filmar com a galera, porque daí começou depois de 7 meses, 8 meses que a pandemia começou, né? As pessoas... A gente voltou a começar a filmar devagarinho. Então, eu comecei a fazer conteúdo aí dentro do set, porque antes eu estava fazendo só live e fazendo caixa de pergunta. Quando eu comecei a fazer os conteúdos dentro do set, começaram a brotar pergunta de tudo que é lado. A gente me pedindo até, tipo, me manda o Pix, sabe? Tipo assim, galera, tipo... Me ajuda, louca, pelo amor de Deus. Galera doida, assim, tipo, pô, tu me ajuda demais, obrigado, nananã, e mensagem, assim, e eu comecei a ver eu comecei a achar que isso era legal, sabe? Tipo, no fundo, assim, eu tava meio que devolvendo o que me deram. Porque, tipo, como eu falei pra vocês, eu fiz faculdade de publicidade, não fiz faculdade de fotografia. E toda a técnica fotográfica que eu tenho, eu ganhei de graça. Me deram, entendeu? Um amigo meu, na faculdade, sentava do meu lado, entre uma aula e outra, como eu falei no início, o cara me ensinava. É verdade, Depois eu tive um outro fotógrafo, amigo meu, um grande diretor de fotografia, que é o Juliano Lopes, que me abraçou lá em Porto Alegre e que também me ensinava tudo e dizia, cara, faz isso, usa a luz assim, faz assado. Então, as pessoas foram generosas comigo, eu meio que achava que, de alguma maneira, eu tinha que devolver isso, saca? Maravilha. E então, foi uma pegada muito assim, sabe? Por isso que eu brinco com todo mundo que, tipo, os caras reclamam que o meu conteúdo não é de alto nível, porque eu não gravo com uma câmera boa, mas se eu não fizer, ninguém faz. Exatamente. Então, saca? Tipo, mas tá todo... O negócio funciona super legal, o pessoal adora, sabe? Tipo, muito massa. E você foi generoso com o seu talento. Você mostrando o seu talento para outras pessoas e as pessoas querendo aprender com você. Isso é formidável. Eu nunca pensei por esse lado do talento. Eu sempre pensei pelo lado da informação, sabe? Não, mas você pode ter informação e não saber fazer as coisas. Porque você não tem um talento. Entendi. Pode ser, vai saber, né? Não, você tem o talento. Senão você não seria o diretor de fotografia que você é. Porque a fotografia, principalmente, é muito olhar. É muita direção, olhar. E, às vezes, a pessoa não consegue. Aí você fala assim, pô, eu peço tanto... Até brinco com as minhas amigas. Tira uma fotinho, eu falo enquadramento. Eles não têm olhar. É complicado. Entendeu? E eu pego, olho e tal. Não faço a minha foto básica, porque eu não me especializei. Minha área é outra, eu gosto de outra, porque sou mais agitada, então mais de produção. Mas eu tenho olhar. Então, quando eu pego e olho a pessoa, eu consigo tirar a essência da pessoa por causa do olhar. É foto. Claro. Você tem que ter um enquadramento e olhar. Exato. Isso é um talento. E o seu talento é esse. Que Total. maravilha. Agora, pensando assim... Maravilhoso. Então, conversando com um talento, Thiago, agora nos conte. Onde te encontrar? A gente falou tanto da rede social? Onde no te Instagram, encontra? @Thiago Calduro. É o primeiro que aparece. Thiago com H é o primeiro que aparece. Sempre na pesquisa. Então, a gente vai colocar aqui. E não esqueçam de inscrever no canal com todas as dicas do audiovisual. Hoje tivemos as dicas de quê? Diretor de fotografia. É muito importante para o audiovisual. Então, siga as dicas e vamos aos próximos. Até mais!